Boa tarde, flores, dessa linda tarde de sábado. Muito feliz de estar com vocês aqui mais uma vez na Vibe Mundial. E sim, hoje o dia vai terminar muito bem porque estamos conectados na mais alta sintonia do amor e do desejo de melhora, do desejo de conquista. E aqui eu digo sobre saúde, sobre harmonia na vida. Todos os sábados aqui eu tenho a oportunidade de convidá-los para uma conversa onde por vezes eu tenho profissionais ou pacientes contando a sua vivência dentro das práticas integrativas. E eu, Paty Kovacic, tenho a honra de trazer um dos trabalhos que eu acredito ser mais belos e de fato que ajudam as pessoas a valorizarem e enxergarem a vida de uma forma diferente após um processo de adoecimento físico. E aqui eu falo de câncer e a prática que hoje eu converso com vocês é o método Kovacic. Se é a primeira vez que você, querido ouvinte, ou escuta sobre ele, o método Kovacic é um tratamento desenvolvido por Estevão Kovacic aqui no Brasil há 60 anos atrás, onde ele alcançou os resultados benéficos para o câncer. Então, através de uma técnica chamada radiestesia, ele conseguiu, através da pesquisa dele, identificar a origem da doença e uma forma de reverter esse padrão da doença no organismo da pessoa, permitindo que o próprio organismo resgate a saúde. Então, tudo isso é oferecido aqui já há essas décadas no Brasil e há quase 15 anos ao redor do mundo em alguns países e de forma gratuita. Então, é uma rede de voluntários que acredita, sim, nessa prática do bem, acreditam e vivenciaram, de alguma forma, a eficácia do tratamento e por uma empatia absoluta pelo ser humano e por um ato de compaixão, entregam seu tempo para ofertar esta prática. Aqui eu tenho 2 convidados muito fofos e graciosos que vão falar um pouquinho mais disso para vocês entenderem do que a Paty Kovacic está falando com vocês hoje. Eu tenho um amigo de infância, então não é por isso que vai ser menos importante a história dele, pelo contrário, o Ricardo Turri, ele vem dividir conosco a descoberta dele do câncer, que tem alguns anos atrás, pouco tempo para cá, e como que ele se posicionou em frente a esse diagnóstico. E comigo, também não menos importante, meu pai. Eu vou falar meu pai porque, às vezes, as pessoas ficam na dúvida qual que é a nossa relação dentro de toda essa história. Ele é um professor para mim e para todos os voluntários dentro da prática, porque dentro da associação Estevão e Maria Kovacic, ele é a pessoa responsável pela educação, pelo direcionamento tanto dos terapeutas quanto o esclarecimento da forma que deve ser direcionado os pacientes, principalmente no começo dessa prática. E aí ele vai falar qual que é a importância desse começo, né? Então, qual que é a importância do posicionamento do paciente, daquela pessoa que deseja iniciar o tratamento. Comprometimento não só com a prática, mas comprometimento com qualquer, aqui, método Kovacic, mas com qualquer outra terapia ou qualquer outro profissional que vocês procurem para auxiliá-lo, querido ouvinte, na trajetória de um tratamento. Aqui eu falo doença física, mas vamos fazer uma rápida analogia com outros tratamentos, com outros processos que vocês podem estar passando, né? Emocionalmente, psicologicamente, porque é um emaranhado, sim, né? Quando você recebe um diagnóstico, você acaba tendo que lidar com esses vários pilares para você se estabilizar e conseguir, então, ter mais clareza com o caminho que você escolher. E esse caminho, então, tem que ter o seu comprometimento, a sua responsabilidade consigo, com as pessoas que forem dar, né, apoio e suporte para você, na sua família, meio social, mas principalmente com o profissional ao qual você tomar como responsável, né, e seu cuidador oficial nessa caminhada. Então, vou deixar aqui alguns contatos e o convite para vocês acessarem os canais oficiais de toda essa história, antes que a gente comece a escutar aqui os nossos convidados. O canal oficial da associação é AEMK, então é www.aemk.org.br, é a Associação Estevão e Maria Kovacic.org.br. E também, para você acessar essa entrevista, como outras que já aconteceram aqui, por exemplo, esse mês de agosto, nós podemos comemorar aqui os Dias dos Pais com a presença do Jotacir Selim, onde ele contou um pouco da história dele
E também contou muito da relação inspiradora que ele teve com a postura e a vivência com Stefan Kovačič. Essa entrevista, entre outras, está lá no canal da Paty Kovačič no YouTube. Então, você acesse lá, assim como o Instagram ou Facebook. Estou conectada em todos os canais, podendo, no nosso tempo, como voluntários, responder à busca de vocês nessa caminhada. Então, eu vou aqui dar as boas-vindas às nossas vozes queridas. Vou começar aqui com o Ricardo Turri. Seja muito bem-vindo, Turri. Obrigado. Esse meu querido amigo e nosso querido paciente, mas não só o querido porque deu certo, mas querido porque foi comprometido desde o começo. Obrigada pela sua presença e também obrigada pela Flávia Pereira, a esposa dele que está nos acompanhando nessa tarde. E que esteve presente também, com certeza apoiando você desde o começo da descoberta da doença. Sim. E eu queria dar aqui as boas-vindas ao Jacir Selim também, que vem aqui nos ensinar e também a agregar mais valor à história do Turri. Seja bem-vindo, pai. Obrigado. Boa tarde a todos e vamos ouvir o Turri e vamos adicionar, talvez colocar algumas questõezinhas para ele explicar para a gente. É isso aí, Turri, mas me conta aí, mesmo estando tão próximo de vocês, hoje é dia a gente divide a sua história com os nossos ouvintes, com os telenautas que vão nos acompanhar depois. Como que foi essa descoberta? Então, o que você estava vivendo e o que você sentiu neste momento que fez você chegar até o médico? Tá, primeiro boa tarde a todos, obrigado pelo convite, Paty, é muito bom aqui poder compartilhar, espero com isso também poder ajudar alguém. Na realidade foi até um momento diferente na minha vida, porque a gente morava aqui no Brasil, foi morar nos Estados Unidos e estava lá morando 6 meses, e quando a gente voltou assim, sem emprego, porque a gente tinha saído dos empregos, voltamos sem carro, sem nada, e num dia, um pouco antes de voltar, eu fui tirar a minha calça e bati, assim, acho que primeiramente até é bom falar onde eu tive o câncer, foi um câncer de testículo, até para saber como que foi. E quantos anos você tinha nesse momento? Acho que faz 3 anos atrás, tinha uns 37, por aí, não lembro exato. Foi em 2000, anos. Foi em 2018, eu tinha isso, já tinha 38, já tinha 38. Então, daí eu fui tirar a calça e bati sem querer. E doeu. Falei, normal, acho que foi a forma de eu tirar. E depois aquilo ficou doendo por um tempo e não passava, eu achei estranho. Daí a gente voltou aqui pro Brasil. Aí, além da dor, às vezes à noite eu acordava e ia muito no banheiro. Não sei se tem a ver, creio que não tem a ver, ou se estava irradiando alguma coisa, até então eu não sei. Mas daí eu falei, vou procurar. Não sei se eu bati de mau jeito, preciso fazer alguma coisinha, pode ser, sei lá, alguma coisinha que aconteceu sem maior preocupação. Aí eu fui procurar um médico. Aí a primeira coisa que ele fez, ele faz ali o toque, apalpa os testículos, e você já vê que ele fez uma cara não muito boa, mas até então ele pede o exame. Uhum. Eu falei, então tá, fui fazer o exame, e como todo curioso, quando sai o exame eu fui olhar. Daí já olhando os exames ali, eu vi que era um tumor e li também que em testículo praticamente 100% dos tumores são câncer. Daí você já começa a ficar muito abalado, mas eu falei, deixa eu voltar para ele que pode ser que eu esteja enganado, vamos ver, falar com ele. Daí, quando eu fui nesse primeiro médico, realmente ele deu a notícia e foi até um médico muito pesado, que eu acho que a gente sempre tem que procurar outros médicos, que eu fiz o quê? No primeiro médico ele já falou, tumor, que a gente tem que aqui, já vou preparar a papelada pra gente operar, e você não vai poder mais ter filho, você não pode isso, não pode aquilo, já falou 1000 coisas que você fica desesperado, você pensa que era uma coisa simples, que não ia ser nada, você só foi fazer um exame de rotina, de repente você tá com câncer e sua vida vai toda mudar. Aí eu não sei porquê, eu falei, não quero, perguntei e falei, não, desse jeito eu não quero, eu levantei e fui embora, fui até um pouco mal educado, mas também da forma com que ele me explicou tudo. Levantei e fui embora. Sim. Falei, não, deixa. Daí foi isso, até a Flávia estava comigo no dia, eu fiquei muito mal mesmo, e eu falei, Flá, me dá uns 2 dias para mim pensar em tudo, pesquisar tudo, eu vou em outros médicos, mas é difícil assimilar, né? Daí eu falei isso, me dá 2 dias para pensar em tudo isso, depois no 3º dia preciso mudar minha cabeça. Falta um pouco de empatia nesse primeiro momento, faltou ali na verdade faltou, um pouco, né? Assim, faltou total, se ele tivesse tanto que depois eu fui em 3 outros médicos, e os 3 falaram praticamente a mesma coisa,
mas de uma forma mais leve, e falaram assim, existe a possibilidade às vezes de você não poder ter mais filho, mas é pequena, porque o outro testículo cobre a mesma coisa. Então, assim, foram formas de falar e mostrar que existe algumas possibilidades do que o primeiro falou, mas um mundo muito maior de possibilidades boas que o primeiro acaba nem falando. Sim, sim. Então, mas daí foi isso. Depois desses 2, eu tirei 2 dias para ler, pensar em tudo que eu podia, e depois desse dia falei, depois desse dia eu vou esquecer e vou tocar que vai ser bom. E assim, depois desse dia, pelo menos eu não fiquei tanto preocupado, sim, mas passei momentos ruins de dor, tudo, então foi... Não que a princípio vá mudar o seu diagnóstico, mas você tendo mais calma, né? E também um plano que você fez, você pesquisou e viu que você poderia passar pelo mesmo processo, mas de uma forma planejada, né, pausada, dando possibilidade de você assimilar as coisas com um tempo mais confortável e também introduzir outras coisas. Exato, né? Então assim, porque eu falei, e porque a gente vê muitas coisas erradas na internet. Sim. Então eu falei, vou tirar 2 dias para ver, tanto coisa boa como ruim, pensar em tudo isso. Sim. A partir do 3º dia é só correr para dar tudo certo. Não, fantástico. E foi que a gente fez, só que querendo ou não, conforme ia passando os dias, realmente a dor ia incomodando, a gente não tinha carro, então para os médicos a gente ia ou de Uber ou muitas vezes a gente pegou ônibus e começava cada vez a piorar um pouquinho mais, o desconforto aumentar. Então foi um momento ruim, que hoje eu lembro para trás, eu lembro como se fosse uma gripe, juro que é como se fosse uma gripe. Para mim passou muito simples, mas aí, Turri, entre esses médicos que você foi pesquisar, para você conseguir consolidar as informações, então decidir como você iria direcionar dentro da medicina a sua doença, qual que foi o veredito? Então, qual foi a conduta que o médico final disse que teria que ser feito? Todos falaram que teria que operar, tá? Mas daí tinha alguns que falaram que você precisava remover o testículo e não era o momento de colocar uma prótese, outros falavam que poderia colocar na mesma... Mas eu acho que também foi confiança, empatia com o médico. Eu passei em um, que foi uma amiga minha que indicou, e eu acabei tendo empatia e eu super confiei muito nele, então eu abracei aquele médico e deu super certo. Mas, perfeito. assim, a princípio deles era só cirurgia e seguir, né? E ali ele conseguiu respeitar mais também o seu tempo, para você se planejar dentro do que ele propôs. Na realidade, assim, eu depois disso acionei meu plano de saúde e eles falaram que demoraria 1 mês. Eu fiquei hiper preocupado porque eu pensei que tinha que ser de uma semana para outra. Aí depois que entra o Kovacic, eu até fiz umas coisas que eu não sei se foi muito certo. Mas aí que eu queria chegar, porque quando você acalma, quando você tem um profissional, um médico ou outro profissional da saúde, que te dá esse tempo para você respirar e assimilar, você consegue pensar nas possibilidades que vão fortalecer, né? Que vão preparar seu organismo para essa trajetória. Aonde que entrou o método Kovacic aí? Então, daí eu passei nesse médico, até então já ia operar por ele, eu operaria na semana que vem, mas dependendo do plano. O plano de saúde estendeu que seria quase 1 mês. Aí foi nisso que um dia eu falando com a minha mãe, que minha mãe já passou junto, a gente conhece a família há muito tempo, o meu avô já passou no método e também tinha uma ferida na boca e curou a ferida, então assim, a ferida que era um tumor, né? Então assim, daí minha mãe falou, Ri, por que você não vai procurar o método? Eu falei, mãe, mas espera aí, o método não é só depois que você tá com câncer, que você tá fazendo rádio, quimioterapia, todas essas coisas? Ela falou, não, é a hora que você descobrir que tem. Eu vou aproveitar para mandar um abraço para a Laís. Que foi justo. Obrigada por ter cuidado da família toda, né, pai? Até o filho, né? E o filho usava isolante, que eu sei, na casa da mãe. Foi depois que casou, viu, Flá, que ele saiu da linha, mas continua. Foi bem isso. Eu sempre usei minha vida inteira, mas eu não entendia muito bem para que era o isolante. Daí minha mãe que insistiu e eu falei, então tá, vou procurar. Daí eu falei com o Daniel, falou, não, Turri, vamos começar logo, vamos fazer. Eu falei, legal, então já é uma coisa que eu acredito. E tanto que eu fiz a minha primeira sessão com o Daniel e a Flá tá de prova. Eu já estava num ponto que eu já não conseguia, já estava difícil de andar, estava sentindo muita dor e eu queria que a cirurgia fosse logo. Eu fiz o método no primeiro dia já comecei a sentir menos dor. Comecei a sentir pouca dor nos outros dias, então assim, em termos fisicamente conforto, estava tranquilo já.
A Flá lembra, passou acho que, sei lá, 3, 4 dias, já não estava nem quase sentindo dor. Às vezes dava até umas puladinhas pra ver se estava tendo dor. Parece que você quer procurar Pacientes, dor. não façam isso, tá? Vão ter coisas que eu vou falar que não é muito certo. O Jota vai lembrá-los dos cuidados já. O Jota fala a parte certa e eu falo o que eu fiz como paciente. Mas é importante, como paciente, você tem que se dar a chance de viver isso, né? E aí, para você viver e ter certeza, você tem que sentir, né? Você sentiu a dor, você quer ter o alívio. Quando você tem um alívio, você também quer ter o alívio da dor e quer ter certeza que você não tem mais as restrições, as limitações. Mas o interessante da sua história, e eu lembro até que foi no dia que eu conheci a Flávia, foi sua primeira aplicação foi o dia que eu conheci a Flávia. O interessante da sua história é um paciente jovem, né, do gênero masculino, que está ali apaixonado, fazendo planos, não é? Com a sua noiva, né? Agora já está casado, né? Já. E aí vem um câncer, então o diagnóstico de uma doença que para muitos é fatal, né? Sim. Ainda, e num órgão que tem uma relação com vários aspectos que poderiam abalar esses planos e expectativas. Homem. Sim, né? Você pensa. E aí o legal, por que eu citei a Flávia ali? Porque ela esteve junto desde o primeiro momento. Então, quando você consegue ter esse apoio também da família, ou apoio do cônjuge, dependendo do momento que está de vida, é super importante para você firmar a sua decisão, né? Então, ou a sua escolha. Mais cedo eu falei do comprometimento. Então, é difícil realmente, quando você está com esse diagnóstico, você definir como que vai ser esse plano, né? Mediante as alternativas que muitas pessoas têm, que são poucas, né? E algumas têm a nós, né? E ter essa pessoa do seu lado te acompanhando, com calma, sem pressão, te ajuda a você prosseguir num caminho que é desconhecido. Apesar que você já teve essa vivência familiar, você não teve o adoecimento, então você também não teve a compreensão sobre o que era aquilo, o que era o isolante. E esse é o ponto, né, pai? Porque o grande lance, ao saber que está doente e ao descobrir o método Kovačić, primeiro, não precisa, ouvintes, acreditar, né, na natureza ou na radiestesia, não precisa ter essa prática em si. Precisa entender o método, entender a ciência, a forma com que ela se aplica, mecanicamente falando, e se comprometer a utilizar, né? Então, quanto antes começar a utilizar de forma correta, melhor a gente permite que o corpo tenha as respostas, né, pai? Mas nesse período que você se disciplina a fazer corretamente, é o período que você tem para estudar, ouvir pacientemente, né, de forma colaborativa, para assimilar e entender como que funciona. Agora, qual que é essa experiência como professor dessa introdução, né? Porque o Turri tinha ali uma fonte até confiável, né? Mas e os outros pacientes? Bem, eu acho interessante, né, na fala do Turri, né, exatamente o primeiro aspecto da aceitação da terapia, né? Quer dizer, o que a gente observa, né, e eu estava atento aqui para ver como que ele apresentava isso, é exatamente isso. Quer dizer, a pessoa perceber que algo além da medicina pode lhe ser benéfico, né? A pessoa entender que mesmo que ele tenha acesso a recursos da medicina, existe algo além que pode vir exatamente ao encontro da sua necessidade, trazendo um benefício efetivo, né? Então, a aceitação, né? Quer dizer, ele teve uma indicação clara da mãe dele, mas como você disse, nem todos, mesmo tendo uma indicação clara de um filho, mesmo dos pais, aceitam, né? E essas são razões diversas, que não nos cabe, vamos dizer, cabe a gente a tentar entender, né? Não cabe uma crítica, né? Quer dizer, as pessoas estão num momento emocional importante e que muitas das vezes eles seguiam única e exclusivamente por aquilo que está dito ali, né? E aí, a primeira pergunta que eu faço, né, para mim, e que de certa forma ele já respondeu, como que foi esse momento de aceitação, né? Quer dizer, mesmo tendo acesso à medicina, por que ele aceitou, né, fazer a terapia? O que ele imaginou, o que ele buscou além? E essa é uma pergunta que está na nossa ficha de atendimento, de acompanhamento do paciente, né? Por que procurou o método, né? Às vezes as pessoas respondem, porque eu tenho câncer. Fala, não, o que a gente quer saber é porque ao ter câncer e ter acesso a tratamento, porque você sentiu a necessidade de algo a mais, né? Sim. Então, acho que a primeira coisa é isso. Na sequência disso, né, a nossa
observação ao longo de décadas, né, é que a relação de amizade, de proximidade, né, no caso a relação de amizade, mas às vezes de parentesco, né, não faz como uma coisa definitiva, não se torna uma coisa decisiva, digamos assim. É o meu primo que me indicou, então eu vou, né? É meu amigo de infância, portanto eu vou, né? Quer dizer, a gente, digamos assim, já passou por muitas situações, né? Da gente estar ali conversando e a pessoa simplesmente se fazer, vamos dizer assim, desentendido. E a nossa postura ética, naturalmente, é de levar a informação. Esse é o trabalho da associação, esse é o trabalho de cada um dos voluntários, de não se conter enquanto não leva a informação, enquanto não tem a certeza que a pessoa tem a informação. Mas a partir do momento que tem a certeza que ele tem a informação, a liberdade se torna plena e a gente não insiste, né? Eu digo que você é professor, né? A Celeste, que quem for acompanhar e conhecer um pouco mais, que é minha mãe, esposa de Jotacir, bisneta do Estevão, também me ensina muito sobre coisas da idade, Turri. A maturidade de aceitar a pessoa que escolhe diferente. Nos últimos anos, principalmente assim, nesses últimos 2 anos, a pandemia trouxe muito isso, né? O aceitar a escolha diferente daquilo que você acredita é vital para a vida humana, né, pai? E justamente por isso que eu peço ao ouvinte que nos acompanha e os pacientes, né, que decidam procurar o método Kovačić ou alguém que decida indicar o método Kovačić, compreenda exatamente isso que o Jota falou. A nossa função, uma vez que a gente tem conhecimento de algo e aparentemente investigamos e aparentemente ele funciona, é entregar esse conhecimento para o outro, para que o outro possa decidir por isso, né? E como que foi esse momento de decisão, hein, Então, eu penso o seguinte, que nem eu estava com câncer, é a minha vida. Então, lógico, o médico me falou algum meio. Eu tinha confiança por família, por minha mãe já ter presenciado, mas está me mostrando um método, ainda mais que é gratuito. Aparentemente, ele parece ser bem simples, que o método é bem simples. Mas, assim, eu penso o seguinte, se eu vou fazer uma coisa, para eu ter o resultado, eu tenho que fazer à risca. Então, assim, é 1 ano da minha vida o tratamento. O que custa 1 ano eu fazer à risca para uma coisa que pode salvar a minha vida? Então, para mim, a confiança no método foi principal, assim. Mas é uma coisa que é isso. Mesmo que pode ser... Hoje em dia, eu acredito que é primordial até que você tem que complementar com a parte médica, mas, assim, eu acredito até mais no tratamento. Mas, na época, vou falar assim, se isso aqui também pode me curar, vou fazer 100% os dois. Vou seguir 100% os dois. Então, foi a confiança de seguir a risca. Tudo que foi passado lá, que eu sempre surfei, gostei do mar. Não pode entrar no mar, foi uma coisa dura. Gelado, eu adoro cerveja gelada, não podia. Mas, falei, por 1 ano, o que tem de mais? Tomava cerveja quente. Então, assim, 1 ano eu segui a risca tudo. Não teve nada que eu fiz. Então não tinha como não dar certo. É um paciente simples, jovem, com várias expectativas, mas com a certeza que queria se curar. Sim. Então são cuidados que, dentro do seu olhar, são pequenos, uma vez que você vai ter a vida inteira depois para desfrutar. Você quer comentar algo sobre esses cuidados especificamente, Jota? Bem, eu acho fundamental o que o Turri está dizendo, né? O comprometimento do paciente, né? A gente, a nível de estar orientando terapeutas e pacientes, eu uso uma frase que é: os resultados possíveis você vai obter se você der para a terapia a mesma atenção que você dá para o tratamento médico. Então é bem isso que o Turri disse, quer dizer, se está sendo orientado, se está sendo dito, se tem alguns cuidados, né? Quer dizer, esses cuidados têm alguma razão de ser, né? Por mais simples que sejam, né? Que bom que sejam simples, né? Não é? O simples é alguma coisa que a gente deve aceitar com maior facilidade, não de tratar com displicência. Então, devemos fazer com a atenção realmente. E isso eu acho que é muito importante. Ok? Justamente. A gente está chegando aqui no final da primeira parte do nosso programa, meninos. É muito bom estar com vocês, é muito bom estar com vocês, ouvintes conectados aqui na Vibe Mundial. Eu peço alguns minutinhos de intervalo e a gente segue com essa conversa com o Jotacir Selim, Ricardo Turri. Pode ser só Turri. E eu, Paty Kovačić, no Portal da Cura. Até já. Que o dia termine bem, vai
vai terminar muito bem, porque estamos aqui juntinhos na Vibe Mundial. O ouvinte que já acompanhou a primeira parte, continue conectado comigo. E é você que chega agora aqui na Vibe, seja muito bem-vindo ao Portal da Cura. Eu sou Paty Kovacic e te convido para essa conversa mais amorosa, mais leve, para encerrar esse sábado de uma forma boa. Eu gosto da palavra esplendorosa, porque às vezes a gente fica maravilhado com as coisas que nós vamos escutar aqui. Hoje com 2 convidados muito especiais. Eu estou com um amigo de infância querido, Ricardo Turri, contando a história dele quando recebeu um diagnóstico de câncer. Um paciente jovem, com 37 anos. E ele está dividindo aqui o que foi receber esse diagnóstico e como foi direcionar ao tratamento dele dentro da medicina, que é super importante, que a gente incentiva, com certeza, o relacionamento, tá? E junto com a integrativa, que aqui a gente fala de método Kovacic. E para explorar sempre cada vez mais o método Kovacic, essa experiência, aliás, essa pesquisa incrível do Estevão Kovacic, direcionada ao tratamento do câncer, eu estou com o Jotacir Selim, que é o nosso professor dentro da associação. Ele é a pessoa que orienta os nossos voluntários, que hoje estão no Brasil e em outros lugares espalhados no mundo, doando o seu tempo e dedicando a toda a sua vivência, experiência dentro do método ou dentro das suas áreas de atuação profissionais, que na sua totalidade levam o comprometimento e responsabilidade deles com a sociedade. E é sobre esse comprometimento que a gente tem um olhar muito atento hoje também do paciente. Então, o quanto você, ouvinte, se compromete aos caminhos, né, aos relacionamentos e aqui aos tratamentos que você opta em viver, né? Então, o comprometimento é a responsabilidade de seguir corretamente as orientações que aquele profissional, que aquele terapeuta te passa, né? E aplicar as orientações na sua vida de uma forma espontânea, de uma forma sincera e séria, né? Não fazendo sobre a vigília de alguém, sobre a vigilância de alguém, né? Mas simplesmente porque você acredita naquilo. E quando a gente não está pleno, né, inteiro, presente num momento como esse, é bem capaz que a gente não alcance o resultado desejado. E aqui, o resultado que a gente espera, de fato, é a recuperação da saúde. É isso que a gente tem como vivência quando a gente tem a possibilidade de ter pacientes disciplinados, né? Pessoas decididas com relação ao seu tratamento. Eu deixo aqui o convite para vocês oficial para acessar as páginas digitais, então, da Associação Estevão e Maria Kovacic, que hoje é responsável, né, em distribuir essas informações de uma forma igual, né, assim permitir que as pessoas também acessem cada vez mais o tratamento quando desejado. O site é www.aemk.org.br. Essa entrevista, como outras anteriores, aqui nesse mês ainda eu comentei, tive já o privilégio de ter o Jotacir Selim comigo aqui na Vibe Mundial, ele que é meu pai, comemorando aí o Dia dos Pais. Essa entrevista ficou uma graça e tem tantas outras falando da doença câncer ou outras práticas integrativas. Você encontra no meu canal do YouTube, Paty Kovacic, e pode entrar em contato comigo através do Instagram ou do Facebook. Eu, no meu tempo, consigo responder aos poucos, orientando cada um de vocês, ouvintes, que entrem em contato comigo, assim também como eu pego as sugestões de vocês, ou pitacos que os meus ouvintes agora gostam de dar, para melhorar o programa. Então, com todo carinho e humildade, eu escuto vocês e tento aprimorar cada vez mais para continuarmos aqui conectados e se auxiliando nesse processo de cura. O meu WhatsApp é 11 e o telefone é 955955465. Então é 955955465. E agora eu dou as boas-vindas novamente ao Ricardo Turri. O Turri não é porque ele é meu amigo de longa data, e aqui eu gosto de falar com carinho disso, porque tive o privilégio de poder cuidar de algumas pessoas amadas, mas também tive que aprender e amadurecer a ver muitas pessoas próximas, de amizade ou de família, optarem por outros caminhos, os quais eu não acreditava. Mas é super importante que a gente respeite a decisão da pessoa. Mais uma vez, na primeira parte do programa, o Turri comentou sobre o primeiro impacto a chegar no primeiro médico que deu o diagnóstico de câncer de testículo.
E ali ele não se sentiu confortável. Por não se sentir confortável, ele buscou uma segunda voz e uma terceira voz. Mas não é por duvidar da doença, mas por procurar algum profissional que inspirasse nele a empatia e o respeito, que trouxesse a confiança que ele precisasse para seguir por um caminho que nós sabemos que não é fácil. O diagnóstico de câncer não é fácil, é desafiador, mas nós temos a tranquilidade de poder conduzir e vivê-lo ele de outra forma. E aí eu volto então à sua voz aqui, Turri, para falar sobre isso, sobre o que foi essa sua etapa. Então, você descobriu a doença, você encontrou ali uma forma de cuidar através da medicina, com um médico que te ouvia, te inspirava confiança, você teve tempo hábil para procurar uma prática integrativa, que foi o método Kovačić, e aí você direcionou, então, a esse tratamento. Conta um pouquinho mais dessa trajetória, do seu comprometimento com o método Kovačić, ao mesmo tempo que você caminhava com a medicina. Como foi os próximos passos depois que você começou o método Kovačić? Legal, Paty. Vou contar resumido porque eu vi que o tempo passa rápido demais. É uma delícia, né? Bom, então, foi assim. Daí, assim que eu fiz os exames, já marquei que a cirurgia seria praticamente quase depois de um mês. E eu já tinha feito ultrassom, que é por onde eles acompanham um pouco o tamanho do tumor. E eles falam que é um tumor que geralmente cresce muito rápido e às vezes pode ter a possibilidade de espalhar, mas geralmente ele cresce rápido. Então eu comecei a fazer o tratamento. Aí eu lembro até hoje que a menina do hospital me ligou, estava para um mês que o convênio tinha liberado. Ricardo, eu já tinha feito o tratamento, já tinha sentido uma melhora e já estava bem confiante no tratamento. Ela falou, Ricardo, a gente conseguiu adiantar para 15 dias. Eu não sei se eu fiz certo ou não, mas eu, no dia, falei, eu tô viajando, não quero fazer agora, porque eu já estava confiante no tratamento. Uhum. E eu queria ter mais algumas sessões de tratamento para depois encarar a cirurgia. Então, daí eu falei, não, deixa na data marcada. Daí, nisso, eu já foi no prazo de um mês para a cirurgia, eu tive, acho que, tempo de passar umas 2 ou 3 sessões no Kovačić. Uhum. E eu falei, por curiosidade, curiosidade minha, Ricardo, eu quero fazer um outro exame para ver o tamanho. Sei que é muito pouco tempo, 3 semanas, 4 semanas, para ver o tamanho do tumor. E antes da cirurgia, né? Antes da cirurgia. Uhum. E eu tinha feito o exame já há 15 dias antes do médico. Então, assim, já teriam passado mais de um mês para o próximo exame. E eu fiz o exame e não tinha aumentado nada. Que o rapaz mesmo que me fez o segundo exame, ele falou, que bom, porque geralmente teria aumentado muito esse seu tumor. Nesse intervalo entre exames. Nesse intervalo. Eu não entendia. Uhum. Assim, mas eu já estava bem confiante no tratamento. Tanto eu quero que eu falei... fazer uma observação para o ouvinte que está conectando aqui nessa entrevista agora. Na primeira parte da entrevista, o Turri comentou conosco que um dos aspectos físicos que trouxe essa confiança no método Kovačić, que ele tinha uma dor intensa na região da doença, a qual em poucos dias ele conseguiu aliviar ou até mesmo anular essa dor. Então, ele teve um aspecto físico que mostrou essa melhora, entre outros aspectos, né? Mas não é por isso que ele deixou de viver a medicina tradicional. Ele só se programou para a cirurgia. Exato. Daí eu queria até estender um pouco mais, mas eu fiquei com medo também de perder um médico que eu tinha sido... por mim, eu teria estendido mais um mês a cirurgia, mas como eu não quis também perder meu médico, então eu acabei conciliando os dois. E com isso eu fui para a cirurgia, já depois de um mês, mas bem confiante com o tratamento. Já tinha feito acho que 3 sessões do tratamento, e tanto que foi uma coisa engraçada. Na cirurgia, eu fui e eles removem um testículo, e na hora eles já colocam a prótese. Mas eu, no meio da cirurgia, eu estava acordado, que eles deram lá a anestesia, tudo, mas eu estava acordado no meio da cirurgia. E eles fazem a biópsia durante a cirurgia, para ver gravidade ou tiro ou não. Mas geralmente eles optam por tirar. Daí ele fizeram a biópsia e viram que eu estava acordado. Eu vi eles comentando, eu falei, eu estou acordado, brincando, sonolento, mas estava acordado. Uhum. Ele falou, a gente levou, tá com um aspecto diferente o tumor, mas você decide, eles não conseguiram analisar se é ou não um câncer maligno. Mas, naquele momento... Falei, doutor, já tô aqui, arranca logo, não tem problema. Eu já tava super tranquilo, que eu já não tinha mais nada. Então, para mim, era o de menos aquilo ali. Então, o aspecto já era diferente do que o médico esperava. Muito do que ele esperava. Ele falou, depois para mim, da cirurgia ele não foi, mas... Aí ele tirou, terminou a cirurgia, depois eu fiz os retornos lá. Tanto que ele esperava ter já um aspecto diferente, já ter algumas coisas enraizadas que não tava mais. Uhum. Ele esperava fazer... Deu praticamente certeza que precisaria fazer uma rádio depois, porque
por causa disso disparar uma radioterapia, e não precisou nada. Ele falou, Ricardo, não tem o que fazer. Assim, ele tirou, tipo, ele foi identificado depois que realmente era câncer, que eles pegam, acho, não sei, pequenas amostras, detalhando tudo, e era um câncer. Mas, assim, ele viu que foi algo diferente. Eu sabia que era o tratamento, mas eu não quis falar. O médico às vezes não acreditar, mas sabe que... foi super tranquilo. Não, primeiro, parabéns por esse resultado. E só para lembrar que o ouvinte, tem quanto tempo isso? Porque a gente está falando de um intervalo de 1 mês que você recebeu o diagnóstico da doença e foi para uma cirurgia vivendo o método Kovačić. Foi. Então, eu acho, ainda é muito pouco, assim. Eu acho que passei 3 sessões, foi 1 mês. Sim. Então, acho que... E é aquilo lá, a gente vê que no começo é muito importante o tratamento, mas é com um prazo maior que ele vai fazer um efeito maior, às vezes até de reduzir o tumor. Ele possibilitou que depois da cirurgia você não tivesse a exposição a outras práticas. Exato. Mas nos conta aqui como que terminou esse ano, porque o método durou 1 ano de atendimento, né? Então, daí é esse que é o ponto que você tem que ter a confiança. Eu passei no médico, ele falou, ele nunca vai falar curado, mas eu já me sentia curado. Fiz os exames lá, PET scan, fiz tudo, não tinha mais nada. Não precisei de rádio nem nada, estava curado. Ainda mais com a proteção do isolante e tudo. Falei, tô tranquilo, é só sempre manter isso. Então, pra mim, nunca o médico vai falar, você tá curado. Mas pra mim eu tava curado. Aí depois esse que é o ponto. Pô, você já, nenhum exame mostra mais nada, você não precisou de nada, é falar, pô, então esse tratamento me ajudou, eu vou seguir agora 1 ano. Porque realmente falar, agora não tem mais nada... Acho que deve ter muita gente que vai falar, então esquece o método. Eu segui com as mesmas restrições, sentando na cadeira que era de plástico, o colchão, fiz tudo 100%. Sim. E assim, só para complementar e depois de 1 ano poder ir para a praia. Que a parte até lembra dessa. Eu adoro sempre comentar isso sobre a história do Turri, porque muitos pacientes, ao escutar os cuidados necessários, né, durante 1 ano, que não são muitos, né? Porém, existem 2 proibições aí, que é o surf e a pimenta. E a cervejinha gelada também, com certeza. Mas tudo isso é para preservar o organismo, né, e a sua força para regeneração, para recuperação. Muitos pacientes contestam, principalmente os pacientes que, de certa forma, se sentem bem, né, mesmo com o diagnóstico de câncer, então fisicamente tem alguma vitalidade, ou pacientes jovens como o Turri, que era o surfista de todo final de semana. E ele, a primeira coisa, assim que ele teve esses primeiros resultados no primeiro mês, né, de físico e emocional, né, estáveis, né, direcionados, esclarecidos, ele foi e falou, ok, surf daqui 1 ano. Então ele terminou a última aplicação dele, pegou a imigrantes e foi surfar. Até o sol, tudo que a gente não pode se expor. Sim. Mas eu fiz, acho que não. Foi numa sexta-feira, a gente fez lá e falei, não, sábado eu faço questão de... Parabéns, e obrigada por ter dado essa honra de viver com você essa trajetória. A confiança foi total. Agora, uma coisa importante, Jota, no discurso dele, que nos lembra justamente isso. O comprometimento da pessoa com o tratamento é a chave para nós termos o sucesso. Então, aqui eu digo, ouvinte, o sucesso é nós conseguimos alcançar o maior resultado possível que aquele organismo vai nos possibilitar. Então, o organismo da pessoa, quando ela recebe o diagnóstico de câncer, principalmente quando ela chega para a gente no ponto de atendimento, ela tem a doença instalada e ela também pode ter uma trajetória de tratamentos já vivido até chegar no método. Então, o que a gente precisa é do comprometimento para permitir o organismo responder. Porém, uma coisa é a pessoa chegar já no fim da linha do tratamento, dos tratamentos vividos, e chegando no método Kovačić contando como se fosse um milagre, né? Então é a última esperança de vida, ou chegar uma paciente jovem, ou um paciente com a idade mais avançada, porém estável, e olhar com certa dúvida ou até desdém daquele tratamento. Mesmo nessa posição, ele vai até a gente. Então, como a gente tem que olhar e direcionar esse comprometimento nesses diferentes perfis de paciente? Complicado, você hein? Levantou a pergunta questões, bucha, né? Para ele, entendeu, Turri? Ele é professor. Só conto. Não, primeiro essa questão de professor, agradeço a expressão porque eu me sinto como tal, mas dentro da associação, naturalmente, nós temos um trabalho amplo de capacitação de voluntários, né? Então são várias pessoas envolvidas, né? Quer dizer, a maioria dos terapeutas ainda em trabalho, né? A maioria dos pontos de atendimentos foram abertos e treinados pelo Daniel, né? Quer dizer, então existe todo um trabalho, inclusive atualmente nós temos um trabalho de continuidade disso
Então, eu acho que para esse mês de agosto, está previsto novos cursos de formação de terapeutas, né, para o método Kovačić. Então, quem houver interesse pode entrar em contato com a associação, né. A fala do Turri é muito interessante por vários aspectos, e eu começo pela fala dele, na sequência pelos seus comentários, né. Então, uma primeira coisa é a questão do tempo, né, quer dizer, o que esperar da terapia, né, e como entender, acompanhar, né. Então, a gente é muito claro em dizer o seguinte: nós não podemos, como você disse, pensar como uma coisa milagrosa, né, aquela questão que tira com a mão, que cura, né, que muda da noite para o dia, né. Então, a natureza tem seu ritmo e a gente precisa observar. Felizmente, como o Turri exemplificou, né, esse ritmo pode ser maior do que a gente espera, pode ser mais rápido do que a gente espera, né, e nós, de uma forma ética, nós temos que tomar muito cuidado para não criar ansiedade no paciente, tá ok, né? Então, mas é bem isso mesmo. Um mês pode fazer total diferença. O Turri colocou coisas que a gente está acostumado a ouvir. O médico fica muito feliz com o ato cirúrgico, com o momento do ato cirúrgico, porque eu falei, encontrei uma situação muito diferente, foi muito mais fácil, né? O ato cirúrgico foi mais simples, foi mais curto, o cirúrgico foi mais simples, o pós-cirúrgico, quer dizer, a recuperação, às vezes se fala em passagem por terapia, né, terapia intensiva, né, quer dizer, para UTI, né, o pós-cirúrgico, tá ok? E às vezes fala, nem vai ser necessário, tá ok? Então, muitas coisas se mostram. Felizmente, o método Kovačić, ele se porque os resultados se mostram, aparecem, né? Então, isso é bem interessante, mas é necessário que a gente tenha essa questão do tempo. O Turri tem toda a razão. Nós temos uma figura, mudando um pouquinho o tom da conversa, que a gente fala a crise dos 3 meses. Porque às vezes o paciente faz coisa errada, às vezes o paciente dá um encaminhamento errado porque melhorou. É absurdo a gente entender isso, né? Manter. Mas por ter melhorado, ele acha que está tudo resolvido. Ele não consegue perceber que se melhorou, aquilo que eu fiz e que levou à melhora deve ser continuado, deve ser concluído, deve ser consumado, tá ok, né? Então, muitas vezes, 3 meses é o suficiente para ele se sentir numa condição tão diferente da que ele iniciou, né, que ele quer retomar a vida dele em tudo, né, e de uma vez, o que é um erro. Tem que retomar a vida dele, mas respeitando o seu corpo, respeitando o tempo, né. Então é bem interessante isso, né. É legal, mas já não vai dar tempo da gente estar comentando, a doença, por ter uma visão diferente da causa, da própria doença em si, né, como a gente explica bem para os pacientes, ele tem a percepção de que, além da doença, o paciente precisa recuperar a saúde perdida no período de implantação da doença. Sim. Ou seja, quando ele sabe do diagnóstico, ele tem a condição de perceber que a condição física dele, né, e muitas vezes a gente percebe isso pela disposição física, não é a mesma. A terapia interrompe a evolução da doença, promove o que o Turri falou, redução do tamanho da manifestação, mudança das características do tecido, mas libera o corpo para um retorno, uma reaproximação com a sua condição normal de funcionamento. Ou seja, a disposição física e as demais, as diversas funções do corpo voltam a ganhar a sua eficiência normal, né? Eu aproveito essa fala do Jota para dar as boas-vindas a quem se conectou na Vibe agora e falar que essa doença que ele fala é a doença câncer, e o método que ele descreve ali, como conhecer a origem, direcionar, né, a recuperação do corpo, é um método Kovačić. E aqui passo o site para vocês acompanharem o trabalho da Associação Estevão e Maria Kovačić, é aemk.org.br. Lá você consegue acessar o canal do YouTube, onde tem um vídeo que tem a teoria da origem do câncer, que conta com detalhes a pesquisa de Estevão Kovačić e como usar corretamente o isolante, que é o principal instrumento desta prática. Você ia comentar alguma coisa também? Tem um minutinho só rápido, assim, até para quem, isso no meu caso, no câncer de testículo específico, tá? Para quem de repente tiver com isso ou sofrer disso, para até tranquilizar o pós.
eu removi um testículo, coloquei a prótese e depois a gente faz os espermogramas para acompanhar 1, 2 anos depois e tá até melhor do que antes. Então é isso. Beleza, Flávia. Digamos, de fertilidade, que muitos médicos falam, é isso, é muito tranquilo. E pode ter algum caso de acontecer algum problema? Pode. Mas a maioria das vezes não tem. Então é uma tranquilidade para quem também um dia acabar sofrendo disso, mas tem o Covatic aí e o pós é bem tranquilo. Isso e uma é coisa que eu penso foi isso. Quando eu tive, eu pensei, putz, por que justo eu? Hoje em dia eu passei e super tranquilo, para mim foi o que eu falei, para mim foi como se fosse uma gripe ali, e hoje eu consigo entender por quê. Porque nisso eu acabei me aproximando mais do método, consegui indicar pessoas, e eu vi pessoas que estavam em estágio terminal, que eu indiquei, e depois que estava saindo super feliz, curado. Então, se a minha doença ajudou para curar já valeu a pena. Foi super tranquilo, entendeu? Sim. Então, assim, eu já indiquei mais pessoas com estados mais graves e já curou. Eu já vi, então para mim já valeu a pena. Tranquilo, e sei que vou ajudar mais. Fantástico ouvir isso. Eu acho que o principal deste ano, claro, que a gente tem que focar na parte física de recuperação, tem que prestar atenção na aplicação do método Covatic, nos isolantes, mas quando a pessoa se dá esse tempo, mesmo como o Jota falou, né, quando tem uma rápida melhora, se sente confortável, mas ela pega esse 1 ano, né, Turri, e olha, deixa eu ver o que eu tenho que aprender com esse 1 ano, o que essa doença, né, por que eu estou vivendo essa doença, o que ela pode, né, me possibilitar de ressignificação. E para você, trouxe uma janela que já fazia parte da sua essência, que é essa questão de ajudar o próximo, com certeza, mas para outros pode trazer outros sentidos, outros propósitos, sim. né? Isso é maravilhoso, que eu acho que é a parte emocional, é a parte que a gente tem que cuidar da cabeça, mas o gostoso, o gostoso não, é importante, aliás, é olhar para esse aspecto que você falou, Jota, e voltar mais uma vez. Na teoria, o Estevão diz que a gente leva muito tempo de exposição, muito tempo do acometimento físico até o surgimento da doença câncer, na forma que a medicina pode dar o diagnóstico. Então, mesmo que a pessoa se sinta bem, assim como o Turri e tantos outros pacientes, de forma rápida, tem que se respeitar fisicamente esse ano, né? Eu queria voltar para esse ponto e também dar esses últimos 2 minutinhos de programa para você, trazer suas considerações e concluir o seu pensamento e a sua principal mensagem para os pacientes que nos escutam, para os ouvintes que nos escutam hoje, né? Seja você, ouvinte, que está vivendo, ou alguém próximo a você que recebeu esse diagnóstico. E como o Turri aqui falou, como é bom a gente descobrir algo e poder ajudar alguém, né, de uma forma inesperada. Legal. Bem, então é isso, quer dizer, a terapia, ela tem uma explicação para a sua origem, né? A origem da doença, que ela difere da explicação oficial da medicina, né? Então, a doença vem por uma energia que vem do solo, decorrente de uma água contaminada, por esgoto do vaso sanitário. Quer dizer, então existe toda uma explicação e que ela é muito consistente ao longo dessas décadas todas, tá ok? O acometimento da doença, quer dizer, o surgimento da doença, propriamente dita, se dá num período de 2 anos. Então, o Sr. Estevão acompanhou e tem muito claro isso, que a pessoa começa a se expor à energia e aquilo vai sendo absorvido pelo corpo, aquilo vai mudando a forma de funcionamento do corpo, primeiro, fazendo surgir ou ativando no corpo algo que leva ao surgimento do tumor, da ferida, e de outro lado, mudando a eficiência das funções do corpo. Então é um pouco disso, tá ok? Então a pessoa, ela não tem o câncer da noite para o dia, né? Ela não tem o câncer surgindo diretamente naquele local. O câncer surge no corpo, a gente usa a imagem de uma árvore para explicar isso, e aquela manifestação é uma manifestação. E, então, infelizmente, uma coisa que é sabida, que ora se apresenta de uma forma, ora se apresenta de outra, que é a reincidência da doença. A reincidência da doença câncer é a regra. A não reincidência, ou a reincidência num tempo muito longo, é a exceção. Nós, dentro do método Covatic, temos uma forma de entender isso, né? Quer dizer, a manutenção, a permanência na exposição, na causa, faz com que a doença tenha rapidez de evolução, tenha uma gravidade maior, quer dizer, uma agressividade, desculpa a palavra melhor, agressividade maior, tá ok, né? E
a reincidência também em tempos mais curtos, 6 meses, 1 ano. Tá, ok? A saída desse local de surgimento da doença, quer dizer, essa exposição à energia, faz com que as coisas ganhem um ritmo mais lento e que a reincidência da doença possa ser postergada por muito tempo. Uma árvore sem alimentação, sem água, ela não produz, dá frutos. Né? E nessa retinha final, então, sua mensagem? A minha mensagem é, existe um acolhimento. Acho que o aspecto importante do acolhimento é visto no método. O comprometimento da terapia, dos terapeutas para com o paciente é total. Né? Então, nós temos comprometimento com cada um dos pacientes que vêm até nós. E o que a gente pede? Tendo dúvida, conversemos. Vamos explicando, vamos entendendo. Faça corretamente e se comprometa com você e com a realização do método e dos cuidados. Os resultados, felizmente, ao longo de décadas, são positivos, continuam sendo mostrados, tá ok? E os novos pacientes, tendo esse comprometimento, com certeza chegarão a esses resultados também. Maravilha, maravilha. Mais uma vez, Jota, obrigada. Sua presença sempre, né, ilumina e traz muito conhecimento aqui para todos. Turri, com certeza, sua voz, a presença da Flávia, vai ajudar muitas pessoas que nos ouviram hoje ou que nos ouvirão nos próximos dias. Que Deus continue iluminando e fortalecendo você para seguir nessa caminhada. Obrigada, viu? Obrigado você pela oportunidade, Paty. Valeu. E você, ouvinte, obrigada por estar conectado conosco neste sábado e espero você sábado que vem, cada vez mais consciente das suas escolhas, com o coração bem aquecidinho e pronto para mais um Portal da Cura. Até lá!